Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos conduza nessa manhã na compreensão da sua revelação escrita. Ó Deus, te damos graças por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Te damos graças porque ela nos alimenta, conforta, instrui, educa, consola. Nós queremos pedir que a exposição dela nessa manhã seja usada por Ti para falar aos nossos corações, especialmente aqueles que passam por grandes adversidades, enfrentam tribulações, infortúnios, desgraças, problemas. Ó Deus, que a Tua palavra sirva de orientação e conforto para eles em particular e para todo o Teu povo em geral. Pedimos, Pai, que também Tu queiras abençoar aqueles irmãos que estão se reunindo em outros lugares no dia de hoje, para o culto que é devido ao Teu nome. Abençoa, Senhor, em todo lugar onde Tua palavra é pregada em verdade e o nome de Jesus é exaltado e glorificado. É o que nós Te pedimos por amor dEle. Amém. Queridos, esse salmo é um salmo de encorajamento. Ele tem como objetivo animar o coração do crente quando passa por uma grande adversidade, em momentos difíceis. Nós não sabemos quem compôs esse salmo. Ele é um dos salmos preferidos. Quem não conhece, não é? Ou quem não gosta, ou quem não está familiarizado com a abertura dos salmos, que confiam no Senhor são como o monte Sião. É um versículo que a gente decora, ouve desde pequeno, recita. Entretanto, nós não sabemos quem compôs esse salmo. O que nós sabemos é que ele era usado pelos peregrinos judeus quando se deslocavam das suas cidades para Jerusalém, durante aquelas festividades anuais ordenadas pela lei de Moisés. Como nós temos visto, essa era a obrigação de todo judeu. Pelo menos uma vez ao ano, em 3 ocasiões, ele deveria sair de onde estava e se dirigir a Jerusalém, onde estava o tabernáculo, primeiro, depois o templo, para ali cultuar a Deus nas 3 grandes festas religiosas da nação de Israel. E enquanto eles caminhavam, enquanto eles iam em caravana, durante a viagem, eles louvavam a Deus e cantavam a Deus, e parte do saltério, ou parte do livro de cântico deles, são estes salmos que nós temos aqui, que são do Salmo 120 até o Salmo 134. Por isso que são chamados de salmo de romagem, ou seja, de romaria, né, peregrinação, ou cântico dos degraus, porque Jerusalém estava mais acima e eles subiam para Jerusalém, ou cânticos de ascensão. Tem vários nomes que são dados para esses 15 salmos que estão bem no meio do livro dos salmos e que fazem quase que um livro à parte. E o nosso objetivo então, ao expor esses salmos, é trazer o conforto, o ensinamento, a instrução e o encorajamento que eles trouxeram para o povo de Deus naquela época, considerando que nós somos o povo de Deus hoje e que nós também estamos peregrinando, estamos aqui nesse mundo de passagem e caminhando para o nosso lar celestial, a Jerusalém que está nos céus. Estes salmos, eles expressam sentimentos de todo tipo: medo, expectativa, alegria, dúvida, tristeza, esperança. Não há praticamente uma única emoção humana que não seja contemplada em algum desses salmos. Por isso que eles são tão ricos e eles falam tanto ao nosso coração. E esse salmo aqui em particular, que nós acabamos de ler, o Salmo 125, ele fala de como o povo de Deus deve se comportar
quando está passando por um período de adversidade na sua jornada para a pátria celestial. Nós não sabemos quem compôs, mas não é difícil imaginar a situação em que esse salmo foi composto. Existem três possibilidades. O que é descrito aqui no salmo é uma situação em que o povo de Deus está vivendo debaixo da opressão dos ímpios. Então, olhando a história da nação de Israel, há três possibilidades em que isso poderia ter acontecido. Primeiro, quando a nação de Israel estava na sua terra, mas aí estava dominada por uma potência estrangeira, como os moabitas, os filisteus, os amonitas. Isso aconteceu várias vezes, basta darmos uma lida no livro dos reis e no livro das crônicas, e nós veremos que às vezes acontecia que um povo estrangeiro dominava a terra prometida e Israel ficava debaixo da opressão daqueles povos ímpios. Então esse bem pode ter sido o momento em que o salmo foi escrito. Uma outra situação era quando um rei judeu se tornava ímpio e oprimia o povo de Deus. Essa é outra situação que nós encontramos também no livro dos reis, no livro das crônicas. Há vários momentos em que alguns dos reis de Israel, como por exemplo o rei Acás, ou o rei Acabe, eles eram extremamente ímpios e oprimiam o próprio povo de Deus, e aqueles que temiam a Deus sofriam debaixo daquele governo opressor. Ou pode ter sido também situações em que Israel estava dominando sobre a terra, mas havia alguns bolsões, havia alguns espaços que ainda pertenciam aos inimigos, aos filisteus, amorreus, cananeus que estavam ao redor, e havia sempre aquele perigo, havia sempre aquela adversidade. Qualquer que tenha sido a situação, e eu quero acreditar que o que encaixa melhor aqui para mim é o tempo em que Israel estava sendo dominado por uma potência estrangeira. O povo estava na terra, mas quem governava a terra era um rei ímpio, uma nação estrangeira dominava Israel. Mas qualquer que seja a possibilidade, esse salmo traz o mesmo quadro: crentes verdadeiros vivendo debaixo da adversidade e da opressão. Perseguição, havia o mau exemplo que poderia corromper o crente verdadeiro, havia a opressão, havia a injustiça, e com isso tudo havia o risco do temente a Deus, por conta da opressão, da adversidade e da dificuldade, ele desanimar, ele desistir, ele ceder e finalmente se aliar com os maus, se aliar com os ímpios, viver como eles viviam e fazer aquilo que era abominável a Deus. E naquela época, duas coisas em particular eram tentações para o povo de Israel: a idolatria, que seria se curvar diante dos deuses desses povos que oprimiam a nação de Israel, e aquilo aconteceu várias vezes, e com a idolatria, a imoralidade, a devassidão, a prostituição, que também era característica desses povos em redor da nação de Israel. Então aqui esse salmo é escrito nesse contexto. O povo de Deus está sendo oprimido, o povo de Deus está sendo ameaçado, existe uma adversidade, os que temem a Deus estão sendo provados constantemente, diariamente. O salmo então mostra de que maneira o povo de Deus deveria se comportar e enfrentar situações de adversidade. E são basicamente três atitudes que o salmo aqui nos recomenda. A primeira é que nós temos que lembrar das promessas de Deus. Está aí nos versos de 1 a 3. A segunda atitude é de orar a esse Deus das promessas. E a última atitude, que está no verso 5, é que nós devemos ficar atentos contra a tentação e o risco de nos desviarmos por conta dessa adversidade e dessa provação. Vamos ver então cada uma dessas recomendações que são feitas aqui no Salmo, orando para que Deus use esse Salmo para nos confortar, animar e encorajar quando nós mesmos passamos por tantas adversidades aqui nesse mundo. A primeira atitude que o salmista recomenda ao povo de Deus aqui é que se lembre das promessas de Deus, versos de 1 a 3. Nesses 3 versículos, há pelo menos 3 promessas que são feitas para o crente que está passando por essa dificuldade. Elas são feitas, note aí no verso 1, aos que confiam no Senhor. Esses que confiam no Senhor
eles são firmes como o monte Sião, eles não se abalam, são protegidos por Deus, serão livrados por Deus. Então o salmista se dirige àqueles que confiam no Senhor, que aqui no Salmo são os mesmos do verso 3, os justos, e do verso 4, os bons e os retos de coração. Então essa palavra é para o verdadeiro israelita, era para o verdadeiro judeu, aquele que temia Deus, que amava a Deus. Ele é chamado aqui daquele que confia no Senhor, ele é bom e ele é reto de coração, e ele pratica o que é justo. E essa descrição combina duas coisas: a fé, pela qual ele é justificado e é perdoado, e as atitudes que demonstram que ele é alguém que confia no Senhor. Ele confia no Senhor e por isso ele é bom, ele é justo e ele é reto de coração. Ou seja, essa palavra aqui é dada para os verdadeiros crentes dentro do povo de Israel. Você vai ver lá no final, nós vamos ver lá no final, que no meio do povo de Deus havia os que se desviavam. Mas essa palavra aqui é para os que confiam no Senhor e o amam de todo o coração. É bom lembrar o que é que significa confiar no Senhor. A confiança em Deus não era somente uma atitude de pensamento positivo ou saber que Deus existe, mas aqui no contexto, e bem como em toda a Bíblia, confiar no Senhor significa firmar na palavra dEle. É você receber de Deus uma palavra e você colocar sua vida, guiar suas ações, fazer as suas escolhas com base naquela palavra. Ou seja, por quê? Porque foi Deus que disse. E Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele não mente, Ele não muda. O que Ele diz vai acontecer. Confiar em Deus é você viver pela palavra dEle. É você colocar sua vida no que Ele diz, dirigir as suas atitudes por tudo aquilo que Deus já falou. Na época em que o Salmo foi escrito, os 5 livros de Moisés já estavam prontos, alguns outros salmos já estavam prontos, os livros históricos já estavam prontos, o livro de Josué já estava pronto, talvez o livro de Jó, então já tinha escritura. O que confia no Senhor é aquele que recebia a palavra de Deus e depositava a sua esperança completamente nela. E há particularmente 3 promessas que são feitas aqui para os que confiam no Senhor. A primeira delas é firmeza, está no verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte Sião era um monte sobre o qual estava a cidade de Jerusalém. Ele não é um monte muito grande, não é uma montanha imponente como o Himalaia, mas ele dá a ideia de fortaleza, a ideia de firmeza. É um monte, ele está ali firmado numa cadeia de montanhas, numa região montanhosa, está muito seguro ali. E essa figura do monte que passa a ideia de firmeza, de estabilidade, é usada para se aplicar àquele que confia no Senhor. O que confia no Senhor é como um monte. Ele está firme, ele não se abala. São 2 coisas aqui que são ditas com relação à firmeza. A primeira é essa situação, né? O crente, o que confia no Senhor, ele é como um monte Sião que não se abala. Então o que é que isso significa? Não significa que o crente não vai passar por problemas, só que esses problemas não vão abalá-lo, esses problemas não vão destruí-lo, esses problemas não vão afastá-lo de Deus, como diz o restante do verso 1, ele fica firme para sempre. Nós estamos aqui diante da doutrina que é ensinada em toda a Bíblia, de que aqueles que confiam no Senhor serão guardados por Deus para todos sempre. Eles podem passar por adversidade, eles vão passar por problemas e dificuldades, mas eles nunca serão removidos da presença de Deus, eles nunca vão cair da graça de Deus, eles nunca vão perder esse relacionamento com Deus ou ser cortados da aliança com Deus. Eles são como uma montanha fixa, firme, que não se abala. Os ventos sopram, a tempestade vem, mas os que confiam no Senhor são como uma montanha. Eles ficam ali parados. A tempestade pode rugir, os ventos podem soprar, a chuva pode cair, a neve pode vir, os terremotos podem acontecer, mas os montes permanecem ali. Assim é aquele que confia no Senhor.
Essa é a primeira promessa. Note que ele está firme pela fé, não é pelos méritos dele, mas ele está firme porque ele confia naquele que é firme, naquele que é fiel e naquele que o sustenta. A segunda promessa está no verso 2, de que Deus vai protegê-los. Veja o que diz o verso 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Aqui, outra vez, é tirada uma figura, não é? Uma comparação da geografia de Jerusalém. O Monte Sião estava no meio de uma cadeia de montanhas. Na verdade, é um planalto onde está erigida a cidade de Jerusalém, cercado por montanhas mais altas. Então, da mesma forma que aquelas montanhas cercam a cidade de Jerusalém e fornecem um refúgio natural contra os inimigos, da mesma forma, diz o verso 2, Deus está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O que isso significa? Primeiro, a ideia de que Deus está em redor, ou seja, Ele nos cerca por todos os lados, nos protege por todos os lados. Não há nenhuma brecha por onde o inimigo possa nos entrar. Segunda coisa é que Ele faz isso agora e para todo sempre. Essa proteção de Deus para o seu povo é uma proteção que vai durar eternidade afora. Mais uma vez, o Salmo não está dizendo que essa proteção de Deus significa que Deus vai evitar que algum mal nos aconteça, tipo uma opressão, uma doença, uma dificuldade financeira, um acidente ou qualquer um dos males que são comuns à natureza humana. O que está dizendo aqui é que Deus vai nos proteger, vai nos cercar, para que nós jamais nos afastemos dEle, para que nós permaneçamos fiéis a Ele e firmes no relacionamento com Ele, enquanto que outros se desviam, como nós vamos ver no versículo final aqui. Deus protege o seu povo dos ataques do diabo, dos ataques da carne, do mundo e do nosso próprio coração, porque a sua aliança e a sua fidelidade não podem ser quebrados. Terceira promessa, a primeira foi de firmeza, a segunda foi de proteção e a terceira de livramento, está no verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Veja que promessa aqui. Como eu disse, à época desse salmo, a nação de Israel estava oprimida por um rei ímpio. Esse é o contexto provável. Aqui no verso 3, você lê a expressão, o cetro dos ímpios. Cetro é aquele bastão que o rei tem na mão e que simboliza o poder real. O cetro é aquele bastão com o qual o rei dá ordens, comanda a batalha, determina ações, promulga leis. O cetro representa o poder. Então, quando ele fala o cetro dos ímpios, ele quer dizer aqui o poder dos ímpios. O poder dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Se os justos aqui é o povo de Deus, a sorte deles ou a porção deles era a nação de Israel. Ou seja, havia um rei ímpio, um poder ímpio que estava dominando sobre a nação de Israel. Mas Deus está dizendo aqui que isso não permanecerá muito tempo. Deus está dizendo, olha, eu não vou deixar que o justo seja oprimido pelo ímpio durante muito tempo. Eu não vou permitir isso. Pode ser que ele seja oprimido durante um período. Pode ser que ele passe um tempo de adversidade e de aflição. Mas eu não vou permitir que isso demore muito. Por quê? Final do verso 3, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Se a perseguição é muito demorada, se o sofrimento é muito grande, se a tribulação se demora muito, o justo pode se corromper, ele desanima. Não são poucos membros de igreja que diante de muita aflição e dificuldade, abandonaram a fé, dizendo como é que Deus pode existir e eu sofro tanto? Como é que Deus pode existir e há tanta maldade no mundo? Porque como é que Deus ele existe, mas como é que ele pode ser bom? Porque eu só experimentei sofrimento aqui nesse mundo. E não são poucos os que são tentados a desanimar. Quando eles não abandonam a fé, eles esfriam na fé, eles desanimam, eles ficam meio que confusos, meio que em dúvida, né? Por que essas coisas ruins estão acontecendo? Aqui tem essa promessa para os que confiam no Senhor. Deus não permitirá que o poder do ímpio permaneça
sobre o justo, para que o justo não lance mão da iniquidade, ele desista e diga: então eu vou proceder como ímpio, eu vou então proceder como esses injustos e corruptos aí, já que eu estou vendo que não faz diferença eu servir a Deus ou não, porque eu sofro aqui nesse mundo, não é? Então existe essa tentação. No Novo Testamento nós encontramos duas passagens que são bem parecidas com essa daqui. Uma delas é no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus Cristo se referiu à grande tribulação, que é um período de grande adversidade que um dia virá sobre o povo de Deus. E ele disse assim: se Deus não abreviar aqueles dias, nem os eleitos, ou mesmo os eleitos, poderiam ser tentados ou poderiam se perder. Ele diz: ninguém se salvaria se Deus não abreviar o tempo do sofrimento, da adversidade e da provação. E a outra passagem é do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, quando ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado mais do que você pode aguentar, e juntamente com a adversidade, com a provação, Deus proverá o escape para que você possa suportar. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: aguente mais um pouco, Deus sabe a medida, Deus é que sabe a medida. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês o tempo que eu servi no exército. Eu era aspirante, não é, a oficial, recruta, e entrei para fazer o serviço militar, e tinha o sargento Silva. O sargento Silva era um baixinho assim, não é? Era querido de toda a corporação, e o sargento Silva era responsável por ensinar, para cuidar da minha turma. Era o sargentão lá, que cuidava de nós, e 2 vezes por ano nós fazíamos uma marcha forçada. Uma marcha, a primeira era de 15 quilômetros e a outra era de 35. Então a gente saía lá do quartel, ia para os limites da cidade de Recife, entrava na pista, eram 35 quilômetros, com a mochila nas costas, coturno, fuzil, todo aquele equipamento, cantil, tudo, não é? E nós íamos andando e tinha o trote, não é? De vez em quando o Silva mandava: vamos trotar agora, e o pessoal... Tá. Aí os primeiros 10 quilômetros eram uma maravilha, depois chegava nos 20 quilômetros, eu começava a olhar para Silva, e Silva lá, ó. Aí tinha uma hora que eu dizia: sargento, não aguento não, eu vou parar, eu vou cair aqui. Ele disse: não, você aguenta mais que você pensa, pode continuar, está chegando, vamos lá. E lá ia mais 3, 4 quilômetros, eu virava para o Silva e disse: Silva, cheguei, não aguenta, vou cair agora. O próximo pai disse: não vai não, olha, outras já fiz, pode continuar, só um pouquinho, mais 1 quilômetro ele vai chegar. E Silva levava o regimento todinho até a reta final. Esse salmo está dizendo mais ou menos isso, está dizendo isso: aguente, Deus sabe o tempo, Ele não vai permitir que o cetro do ímpio permaneça sobre o justo, para que o justo não lance mão à iniquidade, mas esse tempo quem sabe é Deus. A gente quer se livrar da adversidade logo, a gente quer que ela vá embora logo, como o apóstolo Paulo orou 3 vezes para Deus mandar embora o espinho na carne, mas Deus disse: não, não e não, eu tenho um propósito com tudo isso. E aqui está essa garantia, é a terceira promessa do Salmo. A primeira é: você vai ficar firme, porque Deus vai segurar você como o Monte Sião. Segundo, Deus vai proteger você para que você não se desvie, Ele vai cercar você como as montanhas cercam Jerusalém. E terceiro, quem está no controle é Deus e não o ímpio, apesar dele ter o cetro. E no tempo de Deus Ele vai remover o poder da adversidade para que você não se corrompa. São essas 3 promessas que nós devemos lembrar no tempo da adversidade. Nós temos um grande Deus que está no controle de todas as coisas, que sabe o que nós podemos suportar. O alvo dele não é que nós aqui vivamos uma vida tranquila e confortável, mas que nós permaneçamos fiéis a Ele, firmes na nossa fé e na nossa confiança. Esse é o propósito de Deus. A segunda atitude que o Salmo nos recomenda, a primeira foi confiar nas promessas de Deus, são 3 promessas. A segunda atitude é que nós temos que orar no meio da adversidade, está no verso 4. O salmista agora, depois de ter se dirigido nos versos 1, 2 e 3 aos seus irmãos que estão passando por adversidade, no verso 4 ele se dirige agora a Deus, e ele faz uma oração.
Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Ele ora: Deus, faz o bem a esse povo, esse teu povo que está debaixo da adversidade. Fazer o bem aqui não significa tornar a nossa vida mais fácil, mas significa firmar esse povo na fé. Proteja esse povo da queda e do afastamento. Não abandone o teu povo às tentações. Faz o bem. É esse o bem a que a oração se refere. Lá no na carta de Paulo aos Romanos, nós temos uma passagem muito conhecida que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Geralmente lemos esse versículo pensando que o bem ali é o nosso conforto, é a nossa prosperidade, é a nossa saúde, é a nossa segurança, é o nosso bem-estar. E a gente lê aquela passagem e diz assim: puxa, que promessa maravilhosa, todas as coisas, Deus usa todas as circunstâncias para o meu bem, para que eu me sinta bem, para que eu tenha tudo, para que eu seja próspero. Mas não é esse o bem que a Bíblia se refere quando diz que Deus faz tudo para o nosso bem. Não é esse o bem aqui do salmista quando ele ora e diz: Senhor, faze o bem. O bem aqui é o bem espiritual, é você estar firme com Deus, você ficar firme nas promessas de Deus, você continuar a servir a Deus mesmo quando tudo está dando errado, porque confiar em Deus quando tudo está bom é muito fácil, mas a nossa fé é provada quando Deus tira os nossos confortos aqui nesse mundo, quando Deus tira aquilo que nos acalenta e nos é seguro aqui nesse mundo e nos faz andar pela fé e nos faz andar pelas suas promessas quando tudo ao redor parece dizer o contrário. A oração é essa: Senhor, faz o bem a esse povo, aos bons e aos retos de coração, que são aqueles que confiam no Senhor e que estão passando por essa adversidade. E essa deveria ser a nossa atitude em época de diversidade, de aflição, de problemas, é clamar ao Deus da promessa e dizer: Senhor, faz o bem a esse povo, cuida deles, não os desampares, ora por eles e também por nós. E finalmente no verso 5 nós temos a terceira atitude. A primeira, lembrar as promessas de Deus, são 3: firmeza, proteção e libertação. Segundo, orar a esse Deus, pedir que Ele faça o bem conforme Ele prometeu, que são aquelas coisas anteriores. E terceiro, nós temos que vigiar contra as tentações. Veja o que diz o verso 5: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quem são esses a quem o salmista se refere aqui como sendo os que se desviam para as sendas tortuosas? São aqueles membros do povo de Deus, que debaixo do cetro do ímpio, debaixo do poder da adversidade, eles se desviam para as sendas tortuosas. Eles cedem diante da pressão, no ambiente de trabalho, na escola, na família, no ambiente público, em todo lugar. Ele se deixa dominar, intimidar, enfraquecer pelo ímpio, pelo poder do ímpio. Ele se desvia para caminhos tortos, ele sai do caminho de Deus. Ele é o oposto daquele que fica firme como o Monte Sião. Ele se desvia. Como eu disse, não são poucos na história da igreja que, debaixo de muita adversidade, perseguição e provação, eles se desviaram por caminhos tortuosos, abandonaram a fé, abandonaram a confiança em Deus, porque entenderam que Deus não era justo, entenderam que não mereciam sofrer daquele jeito, não entendiam o propósito de Deus, desanimaram e voltaram atrás. Então, olha o que é que o salmista diz para aqueles do povo de Deus que não suportam caminhar os 3 quilômetros que ainda faltam e que querem cair no meio do caminho. Ele diz que eles serão levados por Deus juntamente com os malfeitores. Deus vai tratá-lo como Ele vai tratar esses malfeitores que estão oprimindo o povo de Deus. Diz aqui o verso que Ele vai levá-los, levar para o juízo. Levar significa aqui tirar do seu povo, excluir do seu povo e dar a sorte deles juntamente com os malfeitores. Deus vai tratá-los como trata os malfeitores, os ímpios e os que oprimem o seu povo. Então esse versículo é uma advertência para nós,
para que nós, no meio da dificuldade e da adversidade, nós não sejamos corrompidos pela tentação de desanimar, abandonar a Deus, negar a nossa fé, esfriar, virar as costas para Deus, ou então praticar o mal, tipo assim, no seu ambiente de trabalho, o poder do ímpio lhe impõe ou obriga você a fazer o que é contra a palavra de Deus, e você resiste, a uma certa altura você cede e diz: olha, eu não quero problema, eu não quero realmente, está muito difícil aqui, e você começa a se comportar como um ímpio, você começa a viver como ele, você foi corrompido, você cedeu, você se tornou como um deles. E a advertência aqui é: os que se desviam para caminhos tortuosos, Deus vai tratá-los como trata os malfeitores. Ou seja, há um dia em que Deus vai exercer juízo e justiça, há um dia em que Deus vai tratar e vai ajustar as contas com todos nós, e nesse dia, os que confiam no Senhor, eles serão como o monte de Sião, eles não se abalam. Mas os que se desviarem por caminhos tortuosos, Deus vai tratá-los como os malfeitores. A última oração do Salmo é essa, final do verso 5: paz sobre Israel. Haja paz sobre o povo de Deus, que o povo de Deus, no meio da adversidade, encontre paz na sua confiança, que o povo de Deus seja como um monte de Sião que não se abala, que confia no Deus que o cerca como as montanhas cercam Jerusalém, que confie na promessa de Deus de que a tentação vai ser somente por um tempo e que Deus sabe o nosso limite e que Ele vai dar o escape também, para que o povo de Deus permaneça firme para todo sempre. Eu termino, queridos, perguntando: o que é que esse Salmo então nos ensina? Qual o resumo do ensinamento do Salmo? Eu quero destacar 3 coisas aqui. A primeira delas é que na nossa jornada para a glória, o povo de Deus enfrenta muitas adversidades nesse mundo. Israel, debaixo do domínio pagão, depois os cristãos sob o Império Romano, depois os cristãos na época moderna sob os regimes totalitários como os muçulmanos e islâmicos, na sociedade moderna o cristão no ambiente de trabalho, na própria família, na sociedade moderna com leis que nos expulsam mais e mais da esfera pública, que influenciam a nossa maneira de criar os nossos filhos, a nossa visão de família, a nossa visão de sexualidade. A igreja vive debaixo de adversidade desde o dia em que ela nasceu. É nossa jornada aqui, somos peregrinos num mundo hostil. Nós não somos daqui, estamos aqui, mas não pertencemos aqui, a nossa pátria é celestial, e nesse mundo nós vamos enfrentar adversidades, há inimigos por todos os lados. Então, se você pensa no cristianismo, ou se você pensa que ser cristão é algum tipo de religião que tem como objetivo beneficiar você aqui nesse mundo, que Deus vai lhe recompensar dando tranquilidade, paz e segurança, e você tem uma concepção errada de cristianismo. Segunda coisa que o Salmo nos ensina é que Deus, nessa jornada, Ele firma, protege e livra o seu povo. Ele não vai impedir que esse sofrimento e adversidade venha, mas Ele vai nos sustentar para que nós não caiamos debaixo das provações. É o que nós chamamos em teologia a perseverança dos santos. Aqueles que Deus amou, chamou, justificou, por quem Cristo morreu e em quem o Espírito Santo habita, esses jamais decairão da graça, eles jamais abandonarão a fé em Deus, mesmo que passem por muitas adversidades e tribulações. E não é por conta deles, é porque Deus os cerca, Deus os protege e Deus os livra. Aqui nesse mundo, os que são de Deus haverão de perseverar, mesmo em meio a tantas provações, ainda que haja momentos de adversidade, de questionamento, de dúvida, mas eles haverão de perseverar. E a terceira coisa que eu queria destacar aqui do Salmo é que há um dia em que Deus haverá de levar a juízo aqueles que oprimem o seu povo. Nós queremos que Deus faça juízo aqui e agora. A gente pergunta: Deus, por que é que o ímpio prospera? A resposta é que Deus tem um dia apontado e já tem o juiz, que será Jesus Cristo, em que Ele vai julgar o mundo. E nós aguardamos esse dia. É só nesse dia que vai ter justiça completa. E naquele dia nós veremos que valeu a pena servir a Deus. Naquele dia vai haver a diferença entre quem teme a Deus e confia nele e aquele que virou as costas para Deus. Por isso nós temos de viver nesse mundo olhando para o futuro,
A nossa confiança está nas promessas de Deus e não em qualquer conforto terreno, não em qualquer coisa aqui desse mundo, mas a nossa confiança está naquele que fez os céus e a terra. Aplicação prática. Como é que você vai viver isso se você não lê sua Bíblia todo dia? Onde é que estão as promessas de Deus? Elas estão aqui. Mas os dias passam e você passa o tempo todo caçando Pokémon. Não lê a Bíblia, não tira tempo para ler a Escritura. Quando vier a adversidade, quando os tempos da brincadeira acabarem e o mundo real vier sobre você, com o que você vai enfrentar a dor, o sofrimento, a intriga, a inimizade, a calúnia, a opressão? Com que coisa? O que vai estar na sua cabeça? Autoajuda? Palavra de Deus, é aqui que nós encontramos as promessas de Deus. Para que você viva como o monte de Sião, você tem que ter a sua mente na palavra de Deus. Seu coração tem que estar firmado na palavra de Deus. Por isso que você precisa diariamente tirar tempo para ler a Escritura e meditar nela, memorizá-la, fazer dela a linguagem do seu coração. Segunda coisa, oremos, irmãos, sem cessar. Como nos ensina o Salmo, faze o bem, Senhor, clamar a Deus, tirar tempo todo dia em oração com Deus e pedir que Ele cumpra as suas promessas, porque Ele é fiel. Terceira coisa, vigiar, não desanimar diante da provação que parece demorada demais, não imitar a prática dos ímpios, mas ficar firme na confiança no nosso Deus. E acima de tudo, louvar a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é somente por conta dele, ele que aguentou até o final sem desistir, ele que foi na via crucis, todos os quilômetros, metros, centímetros, debaixo da ira de Deus, do juízo que nos era próprio, que ele tomou sobre si, mas ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. E por causa da resiliência dele, da perseverança de Jesus Cristo e da sua fidelidade, como quem não se abala, é que eu e você hoje podemos ser salvos, perdoados e fazer parte do povo de Deus. Então, louve a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, capitão da nossa fé, nosso sumo sacerdote, por meio de quem nós somos conduzidos aqui nesse mundo até aquele grande dia e que entraremos na nossa pátria celestial.